A realização de Brasília foi o exemplo mais eloquente de uma condição que eu acho que ainda perdura no Brasil, qual seja a de ser um país novo. Nós temos até 500 anos de história, não é tão pouco assim, mas principalmente São Paulo e muitas cidades brasileiras se desenvolveram essencialmente nos últimos 100 anos. Brasília completou 50 anos recentemente, por exemplo. Brasília, tempo, 50 anos, Maringá acho que deve estar por aí, Londrina talvez um pouco mais. A gente tem uma infinidade de cidades novas e São Paulo, no começo do século XX, tinha 240 mil habitantes, no final do mesmo século, basicamente 18 milhões, né? Agora já estamos acima dos 20, se eu não me engano, o que representa um crescimento, é só fazer as contas, se não me engano, de 36 vezes, né, de 240 para 18, eu já fiz essas contas. É um crescimento muito grande para uma cidade só, né? O dobro disso, né, 70... eu sei que são muitas Brasílias, depois alguém pode fazer as contas, se a gente pensar Brasília na sua proposição original de 500 mil habitantes no plano piloto. Ou seja, nós fizemos em São Paulo muito mais Brasílias do que a própria Brasília. O que eu quero dizer com isso é que nós somos um país onde temos que pensar muito mais do que pequenas intervenções, pequenos objetos, temos que ainda pensar a grande escala, a escala, digamos, territorial. Essa é uma palavra que muita gente usa e que eu compreendo ela como grandes parcelas de terra, né? Muito mais que uma área, muito mais que uma gleba, muito mais que um lote. Portanto, nós temos que pensar grande, temos que pensar as cidades. E se no século XX o Brasil pensava a sua organização nacional, a sua organização de país, Brasília como eu falei, o melhor exemplo disso, porque foi uma política de ocupação do país. A população se concentrou nos primeiros 4 séculos basicamente na costa brasileira. Até a ideia de Brasília é muito antiga, talvez nem todos saibam, ela quase que nasce junto com a colonização, antes mesmo da independência. Os próprios inconfidentes mineiros propunham a inauguração de uma cidade, a construção de uma capital do país que eles queriam no interior tornar do independente. País, né? No interior, porque eles estavam no interior. E naquele momento, muitas vezes se falava de fazer no interior por uma questão de segurança, ficaria numa longe da costa, onde chegam os ataques. Exatamente, né? Mais protegido. Mas depois, o que eu acho que é importante, foi um plano de desenvolvimento nacional, um plano de ocupação do nosso território, quer dizer, um plano de desenvolvimento em termos de ocupação do território, de certo modo, em termos de urbanização, exatamente do assunto que estamos falando aqui.